Olá, professor Ives falando, tudo bem? Para mais uma aula aí da nossa sequência de vídeos, tá? Sobre cinemática. Se você não assistiu o vídeo inicial, que é o vídeo 1, eu sugiro que você volte na nossa playlist, tá? Busque aí nossa playlist no nosso canal, para que você consiga entender o que é que foi feito aqui nesse primeiro passo, tá? Então, se você já está com a gente desde a nossa primeira aula, ou se está chegando agora, eu já te peço que você deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar sempre por dentro de todos os conteúdos que a gente vem postando para beneficiar a tua aprovação, tá bom? Então, recapitulando rapidamente o que vimos na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre que quando a partícula vai no sentido positivo, o movimento é progressivo, quando a partícula vem no sentido negativo, o movimento é retrógrado. E aí esse sinal nas velocidades simplesmente significa as orientações. E a velocidade indica para onde o corpo está indo, tudo bem? Bom, o que nós vamos fazer agora é justamente preencher essa tabela, tá? Então, ó, aqui a gente constatou que a velocidade do tempo todinho é 1 metro por segundo e aqui a velocidade do tempo todinho é menos 1 metro por segundo. Bom, o que é que você nota? Essa partículazinha, ela está em movimento porque ela tem velocidade e ela muda a posição em relação ao referencial, que é aqui 0 metros, tá? Qual é o grande diferencial também? Ela está em linha reta. Como ela está em linha reta, a gente considera esse movimento como sendo um movimento retilíneo, tá? Ives, e por que uniforme? Se você notar, a velocidade aqui é 1 metro por segundo, 1 metro por segundo, 1 metro por segundo. Então, essa velocidade, ela segue um padrão. Ou seja, é como se a gente tivesse um padrão na escola. A gente não chama de fardamento ou de uniforme. Então, é movimento porque a partícula tem velocidade, retilíneo porque anda em linha reta e uniforme porque essa velocidade aqui, ela é constante. E aí, sabendo disso, já dá pra gente preencher o nosso primeiro gráfico, né? Isso, como é que eu vou preencher o nosso primeiro gráfico? Vamos lá. O que é que interessa saber nos gráficos? Cada gráfico desse, ele tem dois eixos. Um eixo que vocês chamam de eixo X e um outro eixo que eu chamo de eixo Y. Eixo das abscissas e das ordenadas, tá? Aqui você nota nesse primeiro gráficozinho que esses dois gráficos correspondem a esse e esses dois gráficos correspondem a esse, que no meu eixo X eu tenho o espaço, que é dado em S em alusão a space, tá? Do inglês, e o X é justamente o tempo. Aqui já é um gráfico diferente, porque o Y não é mais o espaço, mas sim a velocidade, e aqui o X continua sendo o tempo. Então, esses são os dois gráficos que a gente vai trabalhar e aparecem muito nos vestibulares esses gráficos para você entender um pouquinho qual é a funcionalidade de cada um deles, ok? Vamos falar agora e preencher esse gráfico, né? Como é que a gente vai preencher? Primeiro, vamos preencher o gráfico da posição, ok? O gráfico da posição, vamos lá. Quando é aqui na situação 1, ele está em 0 metros e 0 segundos. Então, ele está em 0 metros, que é aqui o espaço, ó, em 0 segundos. Então, a posição é essa daqui. Aí passou 1 segundo, então agora eu estou em 1 segundo, então eu estou agora aqui em 1 segundo. Em 1 segundo ele se encontra onde? Mais 1 metro. Então em 1 segundo ele encontra nessa posição mais 1 metro. Inclusive fica parecendo um joguinho, né, de batalha naval. E aqui, ó, quando ele está em 2 segundos, ele está em que posição? 2 metros, tá? Então em 2 segundos ele está na posição 2 metros. Se você juntar aqui esse gráfico, você ligar esses pontos, ó, você vai notar que você tem um gráfico que é chamado de reta. E aí, se você lembrar, a reta ela é dada como sendo y de ax mais b. Já já a gente comenta o que quer dizer cada valorzinho desse aqui nessa equação da reta lá da matemática pausadamente, tá bom? Vamos preencher agora o gráfico daqui de baixo, corresponde a essa figura, tá? Então, ó, no 0 segundos dessa situação, ele está na posição quanto? 2. Então, em 0 segundos, ele está na posição 2. Em 1 segundo, ele está na posição 1. Então, ele está aqui, ó. E em 2 segundos, ele está na posição 0. Então, a posição dele é aqui. Quando eu junto, agora eu dou uma reta também. Só que essa reta está inclinada para onde? Para baixo. Qual é o detalhe que você nota? Que no movimento progressivo, a inclinação dessa reta é como se fosse para cima, no sentido positivo. E aqui, nesse outro caso, no movimento retrógrado, essa inclinação da reta faz alusão para ser para baixo, tá? Então, esse fator de inclinação da reta é justamente o componente da equação que nós chamamos de A, tá? Ok? Então, esse A faz alusão à inclinação da reta, beleza? Agora, a gente vai preencher um pouquinho um gráfico de velocidade, ok?
Como é que a gente vai preencher o gráfico da velocidade? Ó, aqui nessa situação de cima, em 0 segundos ele tem quanto? 1 metro por segundo. Em 1 segundo ele tem quanto? 1 metro por segundo. E aqui ele tem quanto? 1 metro por segundo. Então, em 0 segundos é 1 metro por segundo. Em 1 segundo é quanto? 1 metro por segundo. E aqui também é o quê? 1 metro por segundo. Se você ligar esses pontos, olha o que é que vai dar. Uma reta na horizontal, ok? Ives, e aqui, se eu vier para cá, vamos lá. Quando ele está em 0 segundos, qual é a posição dele? Ou qual é a velocidade dele? Menos 1 metro por segundo. Em 1 segundo, menos 1 metro por segundo. E em 2 segundos, menos 1 metro por segundo. Em todos os casos, ele tem menos 1 metro. Então, ó, menos 1 metro por segundo, menos 1 metro por segundo e menos 1 metro por segundo. Que você vai notar que é isso daqui. Agora a gente vai estudar as particularidades de cada um desses gráficos, tá? O gráfico da velocidade eu vou mostrar nesta aula e o gráfico da posição eu vou mostrar na nossa próxima aula, tá bom? Para não ficar muito grande pra gente. O que é que eu quero que você note? Se velocidade é espaço sobre o tempo, é a mesma coisa de dizer o quê? Que velocidade é distância sobre o tempo. Essa distância que está dividindo pode passar multiplicando. Então, tempo vezes velocidade da distância, ou então distância é igual a velocidade vezes o tempo. Essa equação aqui é válida, tá? A gente até brinca dizendo Deus vê tudo, tá? Ives, o que é que acontece se eu pegar a área que está aqui embaixo dessa curva? O que é que você está fazendo? Você está pegando o tempo e multiplicando pela velocidade. A área aqui não corresponde à base vezes a altura. Se eu tenho base vezes a altura, então eu tenho quem é a base? O tempo. Quem é a altura? Velocidade. Se você tem velocidade vezes o tempo, velocidade vezes o tempo, significa dizer que você tem o quê? A distância percorrida. Olha como vai corresponder, ó. O corpo ele percorreu quanto? Daqui para cá. Daqui para cá foi 1, daqui para cá foi 2. Quando eu pegar aqui, ó, base é quanto? 2. Altura é quanto? 1. 2 vezes 1 vai dar quanto? 2 metros. Ele não percorreu 2 metros? E aqui na situação de baixo. Aí olha o detalhe. Não existe área negativa, matematicamente falando. Mas se você analisar o percurso todo, vamos analisar. Quanto é que foi a variação de espaço que ele percorreu? Ele estava aqui em 0, veio para a posição 2, depois da posição 2 voltou para 0. Então, essa distância dele aqui total, se assim dizer, seria quanto? 0, tá? Vamos ver, comprovar se ela é 0? Aqui deu mais 2 e aqui a gente vai ter, ó, menos 1 e mais 2. Menos 1 com mais 2 me dá quanto? Menos 2. Menos 2 com mais 2 que eu já tinha aqui me totaliza quanto? O 0. Ok? Então, você já se ligou que quando você tiver gráfico de velocidade em função do tempo, o que interessa é a área abaixo desse gráfico, tá? Que vai significar a relação da variação de espaço ou da distância. Em níveis de curso superior, a gente vai utilizar um método para calcular a área conhecido como integral, tá? Quem for seguir aí a vida de exatas vai descobrir o que é que significa essa expressãozinha aqui, ok? Então, um grande abraço. Se isso já te ajudou de alguma forma, eu espero que você compartilhe aí nas redes sociais para que eu continue com esse trabalho, tá? E vamos embora para o nosso próximo vídeo.